Olá, quero te saudar com a graça e a paz do Senhor Jesus. E nós nesse momento vamos compartilhar uma palavra do Senhor para nós. Essa palavra eu encontro no Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 19. Assim está escrito: ao cair da tarde daquele dia, sendo o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos reunidos, com medo dos judeus, veio Jesus e se pôs no meio deles e diz: paz seja convosco. Eu quero pensar com vocês, meus amigos e irmãos, algumas palavras que nos chamam a atenção nesse versículo. Uma frase interessante que João faz questão de enfatizar: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Essa expressão de João, daquele dia, ela tem uma mensagem profunda, algo interessante aqui, porque se trata de um domingo, primeiro dia da semana. Porém, esse não é um dia comum, não é um domingo mais, não é mais um domingo dos meses, é um domingo especial, é o domingo de Páscoa. Por isso essa palavra de João, daquele dia, o domingo de Páscoa. Nesse domingo de Páscoa, a cidade de Jerusalém está em festa, celebrando a Páscoa. É interessante que hoje nós também estamos vivendo um domingo de Páscoa, assim como no texto que nós lemos lá, escrito por João no capítulo 20, verso 19. Estamos nós vivendo um tempo de festa, um domingo de Páscoa, mas a nossa Páscoa, a festa que se comemora ainda hoje, está bem ofuscada por causa de um vírus. A outra frase interessante no texto que nós lemos: portas da casa onde os discípulos estavam, essas portas estão trancadas. Uma casa naquela cidade de festas que está trancada. É curioso, no meio de uma cidade fazendo festas, muitos não sabem, muitos não têm noção e muitos não estão dando a mínima importância que naquela casa, naquela cidade há uma casa com portas e janelas trancadas. E dentro daquelas portas e janelas trancadas estavam homens, discípulos de Jesus. Também hoje nós estamos vivendo um momento parecido como esse. Nas cidades, nas nossas cidades, nossos templos estão com suas portas e janelas fechadas. E nesse domingo de Páscoa, as igrejas não podem mais realizar um lindo teatro, nem um musical de Páscoa, e nem os pastores podem pregar mensagens de Páscoa para as suas igrejas. Estamos vivendo algo muito parecido com o que viviam os discípulos na cidade de Jerusalém. Portas estão fechadas, vidas estão dentro de casas. E nós estamos aqui, num domingo de Páscoa, dentro das nossas casas. As nossas portas, de certa forma, estão fechadas e não recebemos parentes, somos impedidos de ir a visitar os nossos familiares com idade mais avançadas, não podemos ir para os nossos templos, tudo está fechado, comércio está fechado. Mas algo também que nos chama a atenção, nessa casa onde haviam pessoas e essa casa com portas e janelas trancadas, qual era a condição desses homens na cidade de Jerusalém, dentro dessa casa com portas e janelas trancadas? A condição deles nos apresenta o texto: com medo dos judeus. Eu entendo que esses homens, que nós sabemos pela palavra que eram os discípulos de Jesus, eles estão vivendo um momento, num misto de dor e tristeza. Tristeza pela morte do Senhor Jesus, o seu mestre. Eles estão tristes porque já são 3 dias que o seu mestre está morto. Eles estão tristes porque estão longe dos ensinamentos da doce companhia do seu mestre. Mas também eles estão com medo dos judeus, medo de sair lá fora e enfrentar os judeus, os sacerdotes, os escribas, os fariseus. Certamente esses homens também estão vivendo um momento de muita incerteza. Possivelmente para eles, não apenas o seu Senhor morreu, mas também morreu a sua esperança.
morreu as suas expectativas, morreu a alegria, morreu todo aprendizado que eles tiveram com o Senhor Jesus, o seu Mestre. Esta incerteza, esta insegurança vivida pelos discípulos, o que vai ser de nós agora? O que vai ser dos discípulos do Senhor daqui para frente? Algo muito parecido também com o que acontecia com aqueles homens, está acontecendo conosco. Também nós vivemos momentos de medo. Medo de sair nas ruas, medo de ir a um supermercado, medo de nos reunirmos dentro de um templo como igreja. Temos medo de sermos infectados. Vivemos um momento de medo, vivemos também um momento de muita incerteza. O que será do nosso futuro? O que será do futuro das nossas crianças que não podem mais ir às escolas? Qual será o futuro das igrejas que não podem mais se reunir em um templo? O que será do futuro do nosso comércio, dos nossos comerciantes? Que situação terrível essa que estão vivendo. Muito parecida com a dos discípulos naquele tempo. Incerteza quanto ao futuro. Tempos bem difíceis estamos enfrentando e não sabemos quanto tempo vai durar esses tempos difíceis e nem sabemos quais serão os efeitos colaterais desse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Mas há uma pergunta que eu me fiz. Quem eram os homens que estavam naquela casa, de portas e janelas trancadas? Homens que a cidade pouco se lixa sobre eles. Homens que a cidade em festa não tomam conhecimento. Uma casa que aguarda, que recolhe um grupo de homens que a grande parte da cidade, daquela sociedade, daquela população, estão dando a mínima para eles. Quem são esses homens? Meus irmãos, meus amigos, estes homens são chamados de filhos ou discípulos de Jesus. Esses homens são os discípulos de Jesus. Agora, o que é interessante é que em plena festa de Páscoa, numa celebração, uma das mais importantes celebrações judaicas, a festa da Páscoa, os discípulos de Jesus, o Filho do Deus que criou a Páscoa, não fazem festas. Os discípulos de Jesus, o Filho do Deus que instituiu a Páscoa, estão trancados em uma casa, dentro de uma cidade em festa. Eu não entendo como a igreja de hoje pode celebrar uma festa cujos discípulos do Senhor Jesus não celebraram. Eu não entendo como uma igreja hoje pode supervalorizar uma festa chamada Páscoa, quando esta festa, tradição judaica, deixa de ter a sua importância para os discípulos de Jesus. Será que nós somos diferentes dos discípulos de Jesus? Não somos também nós discípulos de Jesus? Em que situação estavam os discípulos de Jesus em meio a uma festa de Páscoa? Eles não estão celebrando. Eles deveriam estar lá fora na cidade, pelas ruas da cidade, se alegrando, comendo e bebendo, mas estão trancados em uma casa. Os discípulos de Jesus, o Filho do Deus que criou a Páscoa, não celebram esta Páscoa. Tem medo. Quem eram esses homens, além de serem discípulos de Jesus? Estes homens amavam Jesus. Estes homens tiveram prazer de seguir Jesus, de andar com Jesus. Estes homens tiveram alegria de ouvir os lindos ensinamentos de Jesus. Estes homens abandonaram suas famílias, seus empregos, suas empresas para seguirem Jesus. Esses homens não eram apenas discípulos de Jesus, eram seguidores de Jesus. Estavam onde Jesus estava. Ah, meus amigos e irmãos, há algo maravilhoso que nós temos nesse versículo. A última das últimas frases desse versículo nos diz algo muito maravilhoso, muito forte. E Jesus veio. E Jesus veio. Onde Jesus veio? Jesus veio numa casa onde havia seguidores dele.
Jesus veio numa casa onde haviam pessoas que o amavam. E sobre aqueles e para aqueles que amam a Jesus, que seguem a Jesus, Jesus não os abandona. Jesus não abandonou os seus discípulos, os discípulos que o amavam. Jesus não abandonou aqueles que o seguiram durante tanto tempo. Jesus não abandonaram aqueles que sofreram com a sua prisão e com a sua morte. Jesus não abandona aqueles que estão agora trancados em uma casa. Aqueles que são insignificantes para uma sociedade. Aqueles que a sociedade não se lixam por eles, não se preocupam com eles. Mas Jesus se preocupa. Quando uma cidade inteira estão vivendo em tempos de festa e um grupo de homens trancados dentro de uma casa. Esses homens que estão trancados dentro de uma casa são homens que amam a Jesus. E Jesus não os abandonou. Jesus se põe no meio deles. É curioso que Jesus não bateu a porta daquela casa, que Jesus não chamou ou João, ou Pedro, ou Tiago. Sabe por que Jesus não chamou? Sabe por que Jesus não bateu aquela porta? Jesus entrou de uma forma muito sorrateira, muito disfarçada. Bater a porta daquela casa chamaria a atenção daqueles que estão lá fora. Chamar, gritar lá de fora, chamaria a atenção dos que passavam pelas ruas. Mas também chamar lá fora, bater a porta, não ia fazer muita diferença. Estes homens estão estagnados, estáticos, apavorados com medo, não sabem o que está acontecendo lá fora. Jamais abririam a porta porque não sabem o que acontece lá fora. E diante desses momentos de inércia, de insegurança, de medo, Jesus faz aquilo que nós não podemos fazer. Jesus entra sem mesmo que a gente tenha condições de abrir a porta. Jesus veio e se pôs no meio deles. E é uma palavra, uma frase linda que Jesus usa para aqueles discípulos. Paz seja convosco. Meus amigos e irmãos, a paz que aqueles homens precisavam estava muito além de uma declaração. A paz que aqueles homens precisavam ia além de uma frase dita por alguém. Não é uma palavra que nós vamos dar, uma frase que vamos usar nesses dias, Feliz Páscoa, ou Viva em Paz, ou uma tradicional cumprimento que nós usamos ainda hoje, Graça e Paz. Quando Jesus diz, paz seja convosco, a paz que aqueles homens precisavam ia muito além de uma declaração. Então, no verso 20, Jesus começa a se apresentar para aqueles homens. Porque eles ainda estão meio estáticos, meio aéreos, meio sem entender o que está acontecendo e não reconhecem a pessoa de Jesus. Então Jesus começa a se apresentar, mostra as suas mãos, mostra o seu lado. Jesus começa a se identificar. A presença, a pessoa de Jesus é a paz que aqueles homens precisavam. No momento que eles conhecem Jesus, identificam a pessoa de Jesus, daquele momento em diante reina a paz. Naquela vida, naquelas casas, naquela casa, na vida daqueles homens. Meus amigos e meus irmãos, Jesus veio quando tudo parecia perdido para um grupo de homens que o amavam. Mesmo em um tempo de pandemia como nós estamos vivendo, mesmo em um tempo de tristeza, de crise como nós estamos vivendo, mesmo em um tempo que os nossos templos estão fechados, Jesus veio. Se nessa casa há homens e mulheres que amam a Jesus, se nessa casa há homens e mulheres que seguem a Jesus, estes homens e mulheres precisam viver com essa confiança que Jesus não te esqueceu, que Jesus não te abandonou. E Ele não vai usar uma frase, apenas uma declaração, paz seja convosco, mas a presença dEle na sua vida, a presença dEle na sua casa, abre as portas do seu coração, abre as portas do seu ânimo, abre as portas da sua esperança, abre as portas da sua vida. Paz seja convosco, vai além de uma declaração, é a presença de Jesus, a presença de Jesus na sua casa. Mesmo que a sua festa de Páscoa tenha sido ofuscada por um vírus, mesmo que você não tenha
tido condições de se reunir em uma igreja e assistir uma linda apoteose sobre Páscoa. Mas aí na sua casa, se você o ama, se você o segue, Ele está com você, porque Ele já veio. Veio Jesus, se pôs no meio deles e diz: paz seja convosco. Quando eles o conheceram, quando eles identificaram Jesus, então houve uma alegria muito grande naqueles homens. A tristeza, o medo, a insegurança sumiu, desapareceu. Agora é trocado com a graça da alegria, com o prazer, porque tem novamente aquele que eles achavam que estava morto. Nosso Senhor não está morto, nosso Senhor está vivo. É preciso tirarmos a tristeza e o medo e a insegurança sobre o futuro nas nossas vidas e abrirmos as portas da presença de Jesus na nossa vida. É preciso crer que Jesus já veio. Veio para aqueles que lhe amam, veio para aqueles que o seguem, veio para trazer paz no seu coração, veio para trazer paz na sua vida, na sua casa. Jesus já veio na sua casa e na sua vida. E daqui para frente, tudo tem que ser diferente. Com certeza, na vida daqueles homens que estavam naquela casa, o mundo deles foi diferente. E também será diferente para nós, a igreja de Jesus, quando sobreviver a essa pandemia que estamos vivendo. Porque Deus tem grandes planos para a sua igreja, a sua verdadeira igreja. Descobre nesse tempo que nós precisamos mais do que um prédio e um pastor pregando lá na frente. Nós precisamos de um Cristo vivo que está dentro da nossa casa. Que o Senhor te abençoe. Quero orar por você. Quero orar pela sua casa. Quero agradecer a Deus se você o ama, se você o segue. Senhor Jesus, entrego em tuas mãos estas casas que nesse momento estão me ouvindo. Se aqui, Senhor, nessa casa, há homens e mulheres que te amam, homens e mulheres que te seguem, eu posso crer que assim como o Senhor não abandonou aqueles homens que te amavam, o Senhor também não abandona esses homens e mulheres que estão dentro de uma casa, nesse momento com o seu aparelho, ouvindo esta palavra, e recebendo esta oração, e fazendo a sua oração e as suas declarações de amor ao Senhor. Senhor, abra as portas para a alegria, abra as portas para o mundo, abra as portas para a vida, para a esperança, para o ânimo, porque o Senhor entrou nessa casa, porque Jesus também veio nessa casa. Abençoa, Senhor, com a tua presença, abençoa com paz, abençoa, Senhor, com vida, abençoa com disposição, com fé, com ânimo, aqueles que te amam. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Sua noite de Páscoa é vida em Cristo Jesus. Amém.